Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, a nossa aula de número 12. E finalmente a gente vai usar o nosso livro 4. Era a única disciplina que a gente ainda não tinha saído do livro 3, mas agora a gente já saiu e a gente começa no livro 4. Então, peguem o livro 4 de vocês, não precisa de lápis e borracha nessa aula. Só quero que vocês prestem atenção numa coisa, vocês vão ver que os slides, eles não têm as figuras dos livros de vocês, que geralmente eu uso nos slides para vocês acompanharem direitinho, não é? Porque eu não consegui baixar o livro digital 4 de Ciências da Natureza. Porém, eu peguei algumas figuras do Google que são similares, são parecidas com as que tem no livro de vocês. Mas não se preocupem, o número da página vai estar lá embaixo de cada slide, é só vocês acompanharem aí. E ao final da videoaula, não esqueçam de reler, leiam todos os textos e as páginas que a gente falou, abordou na videoaula, para que vocês vejam os detalhes, alguma coisa que a tia Jorge esqueceu de falar, porque o conteúdo dessa aula é grande, tá bom? Então vamos lá. Bom, então, as primeiras atividades de ciências da natureza desse livro são as atividades de 28, 29 e 30, e as páginas são essas aqui, ok? E o tema que a gente vai abordar nessas atividades é sobre a breve história da ciência, que vem se desenvolvendo há muito tempo, desde o século XVI, que ela vem se desenvolvendo e vem crescendo, né? Desde o século XVI, que descobertas vêm sendo feitas, construções, invenções, soluções de problemas, descobertas de vacinas para doenças, de medicamentos, né? E também o avanço da tecnologia depende da ciência. E quando a gente fala em ciência, o que a gente pensa? Logo num senhorzinho também, tipo esse aqui, né? Geralmente de jaleco branco, apesar desse ser amarelinho, mas com alguns tubos de ensaios na mão, ó, de vidro, com líquidos coloridos, que vai explodir a qualquer momento. Essa é a ideia que a gente tem. Mas a verdade é que hoje a prática científica, a prática de ciências, ela é democrática. O que é isso? Ela é acessível a todos. Qualquer um pode fazer um experimento científico. Nós mesmo, na aula de ciências, por exemplo, a gente faz experimentos na escola, como é o caso do experimento aí do solo, da erosão do solo que a gente está fazendo com as garrafas PET. Né? É um experimento em que a gente não vai descobrir nada novo, a gente vai observar como acontece algo que já foi observado anteriormente por outros pesquisadores, por outros estudiosos, e já foi concluído. A gente só vai observar como realmente na prática isso acontece. Porém, na ciência, nenhum conhecimento ou conceito é definitivo. Se surgirem informações novas, fatos novos, aquele conceito ele pode ser ampliado, melhorado ou até mesmo descartado e substituído por outro. Isso é ciência. O que a gente acha que hoje é verdade, amanhã pode não ser, porque foi descoberto, foram descobertas novas informações, novos fatos, que mudou completamente o raciocínio em relação, o pensamento em relação àquele fato. Ok? E a ciência contemporânea hoje, ela lança mão de um método, né? Ela utiliza um método para essas descobertas, essas invenções, essas resoluções aí de problemas. Qual é? Ela segue uma etapa, um método chamado método científico. E a primeira etapa do método científico é o questionamento. O que é o questionamento? É você ter dúvida de alguma coisa, é você querer descobrir como funciona alguma coisa, como acontece alguma coisa, ou uma solução para algum problema. É o questionamento, tá? Primeira coisa que você tem que ter. Depois, o levantamento das hipóteses, as possibilidades de respostas para esse questionamento. Por exemplo, hoje a gente está aí com questionamento de como combater a Covid-19.
Então, grupos de cientistas no mundo inteiro estão, a partir desse questionamento, como a gente pode combater, como esse vírus funciona, o que ele faz no corpo humano, e aí hipóteses são levantadas. Bom, para combater, por exemplo, né, um questionamento, como a gente pode combater? Será que aí levanta-se a hipótese, é cloroquina? Ah, será que é ivermectina? Ou será que é uma outra vacina que já estão desenvolvendo lá em cima? Será que aquela vacina vai ser realmente eficaz? E aí essas são as hipóteses. A partir das hipóteses, começam os testes, que podem ser por experimentos ou por cálculos matemáticos. No caso aí da vacina, tem que experimentar em cima desse vírus, se aquele medicamento, se aquela vacina que estão desenvolvendo, se realmente ele vai combater, vai eliminar, vai matar esse vírus, por exemplo, né? São a partir dos experimentos. Após vários experimentos, que aí tem que seguir um protocolo, são muitos detalhes, né, para você poder comprovar mesmo. Você tem a conclusão, depois dos experimentos, depois dos testes realizados, você tem a conclusão, que pode ser positivo. Poxa, legal, encontramos a solução para esse problema, para esse questionamento, ou encontramos a resposta que a gente estava querendo. Ou pode ser negativo. Não, nenhuma dessas hipóteses aqui, foi eficaz, nenhuma dessas hipóteses resolveu o problema, então a gente vai ter que levantar outras hipóteses até encontrar a resposta para esse problema. Ok? É assim que acontece o método científico. Mas antes mesmo de existir esse pensamento científico que começou a desenvolver e tomou força a partir do século XVI, como a gente já falou, já existia lá no século, na Grécia, na antiga Grécia, se eu não me engano é o século VI, né? Século VI a.C., já existia um grupo de pessoas chamado pensadores ou filósofos que eles iniciaram essa construção do pensamento científico a partir do pensamento filosófico. Né? Eles queriam descobrir, conhecer as coisas. A partir desse pensamento é que surgiu depois o pensamento científico. Porém, essas coisas ficavam no campo das ideias. Eles queriam descobrir sobre a astronomia, eles queriam descobrir sobre a matemática, eles queriam descobrir, ter conhecimento de tudo, sobre política. Eles liam muito, eles pesquisavam muito. Eles eram conhecidos como amigos da filosofia, amigos da sabedoria. Filosofia é amigo, filo, e sofia, sabedoria. Então, filosofia, amigos da sabedoria. Dois filósofos muito famosos que contribuíram muito para a construção desse pensamento científico foi Platão, Sócrates e Aristóteles, entre outros, tá? Então, a partir desse pensamento filosófico de querer conhecer, de querer descobrir, de querer entender, de querer saber das coisas, é que logo depois veio o conhecimento, o pensamento científico. Aí vamos falar um pouquinho de Aristóteles, que um daqueles três lá, que era, na verdade, o discípulo de Sócrates, né? De Platão, desculpa. Sócrates e Platão, eles eram parceiros, né? Trocavam muitas ideias, e Aristóteles era uma espécie de aluno, era discípulo, seguidor de Platão. Porém, nessa época, como eu já falei, os filósofos, eles acreditavam muito mais no mundo das ideias, do pensamento, do que no mundo natural. Eles não queriam muito saber sobre como aconteciam as coisas aqui na natureza. Eles queriam conhecimento intelectual o tempo todo. Aristóteles foi o primeiro a pensar diferente, a querer saber sobre o mundo natural. Ele gostava muito da natureza, então ele tinha a prática de observar os fenômenos, observar a natureza e questionar, né, como aconteciam certas coisas na natureza. E começou a praticar o raciocínio lógico, a lógica das coisas, como aconteciam. Essa prática dele de observação, de sistematização de ideias e o raciocínio lógico para descobrir
o que ele queria, influenciou esse método científico que a gente conheceu lá no outro slide, que hoje é utilizado pela ciência contemporânea para fazer as descobertas. Tá? Então, aqui a gente vê uma foto de Platão, que é esse de vermelho, Aristóteles, o de azul, na escola de Atenas. E esses aqui são outros filósofos, outros alunos. Tá? Mas, para cá, né, depois, né, desse passado muito tempo, já no século XVI, uma figura muito conhecida foi Galileu Galilei, que também fez muitas descobertas, e ele foi um grande inventor. Você já deve ter ouvido de Galileu Galilei. Ele inventou o primeiro termômetro, ele criou o medidor dos batimentos cardíacos, e ele criou também, inventou o primeiro telescópio. A partir dessa descoberta aqui, ó, dessa invenção, aliás, do primeiro telescópio, que foi possível constatar que a Terra não era o centro do universo como eles até então achavam. Eles descobriram que o centro do universo era o Sol. Tá? Concluindo aí o modelo heliocêntrico do sistema solar, que tem o Sol no centro. Além disso, ele também ficou conhecido pelos seus testes de aceleração, que é para você ver, ele fazia para poder descobrir a velocidade ou o movimento dos objetos. Conta a história, né, os registros, que ele subia na Torre de Pisa e ficava jogando objetos lá de cima e marcando o tempo que esse objeto levava para cair, para chegar ao chão. E agora, para terminar, a gente vai falar de Isaac Newton. Isaac Newton também, né, do século XVII, por aí, um pouquinho depois de Galileu Galilei. Ele foi quem descobriu aí e percebeu a atração entre os corpos e criou a lei da gravidade. A partir da criação da lei da gravidade de Isaac Newton, ele possibilitou que outros estudiosos, outros pesquisadores, pudessem fazer previsões, como foi o caso do, deixa eu ler aqui o nome dele, Edmond Halley. Edmond Halley, ele, um pesquisador, matemático e astrônomo, ele foi capaz de prever a passagem de um cometa em 1758. E como realmente esse cometa passou, isso aconteceu, esse cometa ele ficou conhecido como cometa Halley em homenagem a ele. O cometa Halley ele passa mais ou menos aproximadamente entre 75 anos, no espaço de 75 anos. Tá? Além disso, Isaac Newton também, ele descobriu e formulou aí esse conceito da natureza das cores. Ele descobriu que a luz do Sol branca, aquela luz branca que a gente vê em volta do Sol e que emana na Terra, a luz que a gente vê às vezes entrando pela frecha da porta branca, na verdade, ela é a mistura de várias cores. Outros cientistas e pesquisadores já haviam percebido isso, porém, eles diziam que era porque quando passava por esse prisma, que foi o que ele usou, de vidro, ela sofria alteração por conta do prisma. Só que ele conseguiu provar que não, porque ele fez um outro experimento onde passavam ele conseguiu pegar um fecho dessas cores coloridas e quando essas cores coloridas juntas passaram pelo prisma, não sofreram alteração. Então, ele conseguiu comprovar que a alteração ela não vinha do prisma. E a gente pode comprovar esse conceito através do disco de Newton, que é um disco onde tem todas as cores do arco-íris e quando ele é, né, velozmente assim, movimentado, ele faz a cor branca, né, aparece a cor branca. E essa é a atividade de vocês, tá? Dessa videoaula. Confecção do disco de Newton, não precisam de nenhum ventilador para fazer isso, é só usar barbante ou alguma pecinha
tá? Para poder rodar o disco. Esse link aqui pode fazer, tem um vídeo explicando e também explica como você pode fazer esse disco de Newton, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.